Uma outra coisa que eu também queria comparar, ainda na questão da usabilidade, é a questão dos botões apertáveis, digamos assim, né? Então, por exemplo, se eu tenho esse sinal que eu estou aqui, né, e eu vou mexer ele na posição no tempo, né, então eu vou levar ele para um lado e para o outro, né? Você pode ver que a posição do trigger está deslocada aqui, né? Para que eu volte no KeySight, eu simplesmente aperto aqui, apertei, ele volta, entendeu? Isso eu acho bastante útil. Se a gente for comparar isso com o Tektronix, por exemplo, ele não é apertável, eu não tenho como apertar, então eu tenho que vir manualmente e posicionar ele aqui. Então você vê que não é uma tarefa muito interessante. Ele me indica nessa posição qual é o atraso, então eu tenho que vir e garantir que ele está em 0 aqui, né? Então você vê, eu tenho que fazer manualmente, é bastante chato. Nesse aqui, ele está lá na posição de deslocamento, eu simplesmente aperto aqui e ele traz para o 0. Então eu tenho também essa mesma funcionalidade na questão da posição. Eu simplesmente aperto o botão, ele traz para o 0. O KeySight, ele também tem uma questão que é quando eu vou alterar manualmente a posição, ele dá uma paradinha no 0, né? Então você vê, parou no 0. Então eu venho, pá, ele sempre dá uma paradinha próxima de 0, porque ele sabe que é uma área de interesse, né? Então eu tô aqui, vou subir, ele para no 0, tá vendo? Ele não me deixa ir de uma vez, ele dá uma parada sempre no 0. E se eu quiser ir direto para o 0, é só apertar o knob que ele me leva para o 0 de volta. Então esse central também funciona apertando, mas aí é para que permita um ajuste mais fino aqui no controle de tensão, por exemplo, né? E também o horizontal. O horizontal é um recurso interessante, ele permite que eu faça um ajuste fino da variável de tempo. Isso é bem único dele. O KeySight aqui, então eu posso fazer isso manualmente, né, nessa questão da posição. Eu posso trazer manualmente para o 0 e aguardar que seja 0, ou eu posso fazer isso pelo menu. Eu posso vir no menu Acquire, set posição para 0. Mas veja o tanto de teclas, né? Então imagina que está nessa posição e eu quero levar para o 0, eu tenho que apertar o Acquire e depois aqui set para o 0. Eu tive que apertar duas teclas. E no KeySight eu simplesmente tive que apertar o knob e ele já me leva para o 0 automaticamente. Então a usabilidade nesse sentido, pelo fato deles serem apertáveis, é muito melhor do KeySight. Comparando com o Tektronix aqui, não há muito o que dizer, ele não tem esses recursos, então é tudo muito manual, né? Ele ficaria certamente em último lugar nessa comparação. Então, comparando com o Rigol também tem essas questões pressionáveis, né? Então, por exemplo, se eu levo ele para cima e quero voltar ele para o 0, basta que eu aperte, tá certo? Se eu aperto aqui, eu também vou ter essa escala regulável de uma maneira fina, né? Ou não. E também o delay no tempo, né? Se eu aperto, ele traz de volta. Então, como eu disse, o Rigol realmente é uma relação muito boa de custo-benefício, né? Ele tem alguns recursos interessantes que só alguns mais caros têm, né? E ainda assim custa bem mais barato. Extrapolando um pouco a análise de usabilidade e entrando um pouco mais na análise de alguns recursos, né? Eu diria que o controle de intensidade do display. Então, por exemplo, o Rigol, que é um equipamento mais barato, você vê ali que você consegue regular a intensidade do traço de forma que ele parece, em alguns momentos, com o traço de um osciloscópio analógico. Aqui, por exemplo, onde os pontos, né, ou o sinal ocorre com maior frequência, você vê que ele fica mais intenso, né? E nos locais onde ele é menos frequente, ele fica menos intenso, dando essa aparência que faz lembrar os osciloscópios analógicos. Se a gente comparar, por exemplo, com o Tektronix da linha de entrada, que não tem regulagem de intensidade de traço, você vai ver que ele fica sólido, né? Ele não parece com um osciloscópio analógico. A gente comparando esse mesmo recurso também no KeySight e variando um pouco aqui a intensidade, você vê
porque ele realmente, em alguns momentos, ó, por exemplo aqui agora, tá vendo? Ele faz bastante lembrar, ele fica com uma aparência muito interessante, como os dos osciloscópios analógicos mesmo. Já o Tektronix, que mais avançado, né, que é o que eu estou usando aqui, ele tem também o controle de intensidade, né? Então eu posso fazer aqui um controle de intensidade, só que ele não fica tão legal quanto os outros, né? Aqui ele já fica muito sólido, e se eu for abaixando aqui, ele já vai ficando meio estranho, né? Quer dizer, então com relação ao controle de intensidade, desses 4 que a gente tem aqui, o Rigol e o Keysight funcionaram muito bem. Os da Tektronix, esse aqui não tem esse recurso, e esse aqui tem. Mesmo sendo um osciloscópio mais caro, não ficou legal o resultado. Um outro aspecto também que a gente vê muito sendo comparado por aí é a questão da taxa de atualização. Esse sinal que está ligado no osciloscópio, ele é um sinal de clock, né? Então se a gente trouxer aqui, a gente vai ver um sinal de clock que tem alguns glitches pouco frequentes. Quanto maior for a taxa de atualização das formas de onda do osciloscópio, mais fácil vai ser você ver esses glitches, né? Eu vou colocar aqui uma persistência para que a gente veja isso com mais propriedade. Aqui, por exemplo, eu estou com a persistência ligada. Então, ó, observa o momento em que eu vou acionar aqui a limpeza da persistência e o tempo que ele demora para mostrar esse traço. Você vê que ele é muito rápido na detecção, ó. Tipicamente em menos de 1 segundo ele pega, às vezes ele demora um pouco mais, mas em geral ele é muito rápido, né? Vamos comparar agora com o Tektronix, né? Então eu tenho a mesma configuração. Então observa, ó, nesse momento agora inclusive, ó, ele está demorando bastante para encontrar agora que ele foi pegar. Então observa que em alguns momentos, e esse é um efeito da taxa de atualização de display, em alguns momentos ele consegue pegar e em outros ele demora bastante tempo. Então agora que ele foi pegar, tá vendo? Então fica bastante claro a diferença da taxa de atualização, né, que no Tektronix é de 5.000 formas de onda por segundo, e na Keysight são 50.000 formas de onda por segundo. Se a gente vier agora comparando os equipamentos de mais baixo custo, né, o Rigol, por exemplo, que a gente viu que tem uma excelente relação custo-benefício, se a gente fizer o mesmo teste, ó, você vai ver que você tem momentos em que você demora, mas em geral você consegue perceber bem o glitch. A Rigol, a taxa de atualização de formas de onda dela é da ordem de 30.000, pelo menos isso é o que o fabricante reivindica, né? Essa taxa de processamento de formas de onda, ela varia em relação a alguns fatores, como por exemplo, a quantidade de memória que você está adquirindo. Quanto mais memória você adquire, em geral, mais lentamente você processa as formas de onda, e aí mais difícil fica ver esses glitches. Exceto o Keysight, né, porque o Keysight ele promete que faz isso por hardware, então teoricamente ele faria sempre 50.000 ou algo muito próximo de 50.000 por segundo, né? Tirando ele, os outros, em função do que você está fazendo ou da quantidade de memória que você está adquirindo, essa taxa pode variar, né? De qualquer forma, para comparação, como referência, então a gente tem 50.000 desse cara, 30.000 do Rigol, 5.000 do Tektronix da família DPO 2000, e esse cara aqui é o que tem a pior taxa, são 200 atualizações de formas de onda por segundo, né, o que é algo bastante pouco, né? E aí, uma vez que eu tenha limpado a persistência, a gente vai esperar aqui para ver quanto tempo ele demora para mostrar aquele glitch, né? Sempre lembrando que é uma questão estatística, né? Ele vai fazer alguns processamentos e um desses processamentos vai ter que capturar aquele glitch. Quanto mais processamentos de formas de onda ele faz por segundo, mais probabilidade ele vai ter de encontrar o glitch. Você vê que com 200 formas de onda demora bastante para ele encontrar esse glitch. Até agora nada.
Assim, então agora você viu aí que só agora foi capturar, né? Pois é, demorou bem mais tempo. Informação rápida que eu queria passar aqui para vocês, principalmente no que diz respeito a esse osciloscópio, a esse osciloscópio e a esse osciloscópio, eles são hackeáveis. Isso quer dizer que você pode comprar o osciloscópio básico e aplicar updates, né, upgrades, né, tanto de banda quanto de recursos, né? Então, por exemplo, o Rigol, praticamente todos os recursos dele são vendidos separadamente. Você pode comprar um bundle, né, que seria um conjunto de todos eles. Mas o mais interessante é que se você procurar na internet, você vai encontrar formas de fazer isso de maneira você mesmo fazer, né? E aí você não teria custo. Isso torna esse cara uma opção bastante interessante em função disso. O Keysight, a mesma coisa, né? Então você compra ele com todos os recursos, inclusive com upgrade de banda, sendo possíveis por software. E existe também na internet informação de como você faz isso você mesmo. E aí você transforma, como é o meu caso aqui, um equipamento de 70 MB, que nesse caso aqui tem um upgrade para 200 MB, né? Então realmente é um upgrade significativo e tem um impacto no custo, né? Porque se você compra um equipamento como esse aqui, que é um DSXO 2004 sem nenhuma licença, você vai pagar um preço bem mais baixo, e aí você mesmo coloca toda a licença e ficaria equivalente a um DSOX 2024 com todos os bundles instalados, que é um equipamento absurdamente mais caro do que esse. O Tektronix ele é um pouco menos versátil, né? Ele tem os decodificadores de barramento serial também vendidos separadamente, mas é um pequeno cartãozinho, né, que você insere aqui nessa portinhola. Você vem e insere o cartuchinho aqui, né, e ele habilita as funções de decodificação serial. Da mesma forma, existe informação na internet de como você pode fazer o seu próprio cartuchinho e habilitar a decodificação serial. Além disso, eu ainda não testei 100%, tá certo? Mas eu fiz testes que me convenceram de que, apesar do fabricante não vender esse equipamento com upgrade de banda por software, eu acredito que também seja possível, com alguns procedimentos, fazer o upgrade de banda nele. O hardware, tanto do 2004 quanto do 2024, né, onde o 2004 é de 70 MHz e o 2024 é de 200 MHz, é o mesmo hardware. Então eu acredito que com uma alteração no software, né, esse equipamento ele roda Linux internamente, e há uma forma de você acessar o console do Linux. Você conseguiria, com alguns comandos, ou simplesmente atualizando o firmware para uma versão hackeada, você poderia inclusive transformar um equipamento de 70 MHz em um equipamento de 200 MHz. Então essa informação sobre a hackeabilidade dos equipamentos é uma informação que eu diria que deve ser considerada na hora de você comprar, porque muda muito a questão dos preços.